Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A limpeza urbana representa, em média, a terceira maior despesa dos municípios brasileiros, ficando atrás apenas da saúde e da educação. Mesmo assim, muitas cidades ainda não têm serviço de limpeza urbanos adequados. E quando os resíduos não são tratados de maneira correta, a contaminação do meio ambiente e da população é certa. Mas como saber se a sua cidade está tratando de maneira correta o lixo? Com o objetivo de avaliar o grau de adesão de uma cidade às metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o CELUR e a PwC criaram o Índice de Sustentabilidade de Limpeza Urbana. Esse índice é a ferramenta que acompanha a evolução dos resultados, do planejamento financeiro e das metas das gestões municipais. Olá, Nova Cidade, ideias para uma nova cidade. No programa de hoje, vamos receber André Monteiro, o Pato, artista visual, que eu posso falar também que ele é um astro de cinema agora, que ele é um dos retratados no filme Olhar Instigado. Eu queria começar com uma partezinha do filme. A cidade é um lugar das pessoas, né, cara? A cidade é o significado da cidade não está na arquitetura, o significado da cidade está nas pessoas, em como as pessoas usam essa arquitetura. São Paulo tem a coisa de surpreender mesmo, cara. Você pode surpreender em qualquer esquina mesmo. O que eu busco na cidade? Eu busco conhecimento, tá ligado? Eu busco isso. Cada vez mais conhecer as coisas, você entendeu? Cara, São Paulo é tipo o sonho da megalópole, sacou? E aí, nessa medida, ele é o pesadelo da megalópole, né? São os extremos. Eu ocupo a cidade desse jeito, mano. É minha, mano. É sua também. Cada um escolhe de um jeito. Eu escolhi assim, mano, pichando. Mas ocupar a cidade, né, se apropriar da cidade, é uma maneira, sim, de tentar resgatar esse espaço público, sabe? Porque ele não é mais, né? Trabalho feito na rua é político. Cada um faz o que quiser. É seu direito. Ok. Patão, antes da gente começar a conversar sobre a sua trajetória e aspectos aí do grafite de São Paulo, a gente estava conversando, como é difícil essa história da arte no Brasil, né? Você está falando que o filme foi feito em 2014, cara, para ele entrar em cartaz agora e só fica em um cinema, né? É complicado isso aí, bicho. É um negócio legal e fica em um cinema, um dia por semana. Então, depende muito do público, né? Da aceitação e da divulgação também. Acho que precisa de um investimento grande, né? Apesar de ser uma produtora grande, não está tendo grandes repercussões na mídia, apesar do tema ser super atual, né? Então, mas ainda mais como você está falando, uma grande produtora, um grande tema, um grande filme, bicho, e, pô, nem assim, né, fica de uma maneira mais estendida no cinema, né, cara? É complicado isso, bicho. A gente ainda espera que entre em outros cinemas, né? Mas a princípio, hoje está passando... Está passando na Matilha agora, é isso? Matilha Cultural, que é um espaço que é gratuito, né? A gente espera que haja bastante público por lá. Mas a ideia é que continue, né, rodando o filme.
Tivemos algumas apresentações no Cine Sesc, compôs a Mostra Internacional, foi selecionado, teve bastante público. Teve uma apresentação lá no Grajaú, numa comunidade, no centro cultural que tem lá, porque um dos artistas fez a intervenção dele lá, então teve um contato, né, com a população daquela região. Mas estreou em outras cidades também, né, Goiânia, no Rio, em BH ainda não, curiosamente ainda não aceitaram. Lá há uma polêmica bem grande também contra a gestão que um pouco nega o grafite, a pichação, né? Mas ainda há negociações aí para que o filme passe por lá. E assim, André, como é que rolou de você entrar para você compor o elenco do filme, vamos dizer assim, para você ser retratado? Como é que rolou isso aí? Então, os diretores, quando eles estavam se formando na faculdade, eles são jovens, né? Foi em 2011, eles fizeram um trabalho de conclusão de curso em cima do grafite. E eles entrevistaram, acho que cerca de 11 grafiteiros, pequenos filmes, né? E eu era um deles. Depois eles pegaram esse mesmo projeto e captaram pelo PROAC. Então aí retomaram, mas com um novo olhar, né, sobre. Então eles enxugaram mais. A princípio eram 4 artistas e eles reduziram para 3. Assim, que tinham trabalhos um pouco assim representativos, mas que fossem diferentes entre si, mas que ao mesmo tempo se comunicam, né? No sentido principalmente do espaço, né, que é a cidade, da ocupação da cidade. Entendi. André, como que começou sua carreira, cara? Minha carreira como artista plástico? Isso. Olha, é uma questão meio complicada, porque eu sempre fiz grafite como algo para mim, assim, nunca foi com uma intenção de ser algo reconhecido como artes, né? Era uma necessidade de expressão. Então, hoje existe um espaço de galerias, principalmente com a Most, nos anos ali, final dos anos 90, e depois com a Choque Cultural, que começaram a expor trabalhos de artistas de rua. Mas vale sempre salientar que assim, o grafite ele é na rua, né? A partir do momento que vai para uma galeria, ele perde esse poder, mas Sim. O artista acaba também percorrendo outros suportes, né? Eu mesmo tenho alguns trabalhos que eu faço que são cinéticos, que eu não faço na rua, apesar que no filme eu fiz uma obra cinética, né? Foi a primeira que eu fiz assim, foi um desafio, mas a galeria te proporciona outras possibilidades, então eu faço gravuras, etc. Eu comecei a pintar assim, de forma mais assídua em 99, por aí, quando eu fui para o Carlos de Campos, que é um colégio técnico lá no Brás, onde os gêmeos estudavam. Ah, entendi. Eu já tinha... Você foi inspirado, assim, eles te motivaram a você começar? Eu não diria começar, porque eu tive uma relação com o grafite, a pichação, nos anos 80, quando eu tinha 12 anos, assim, né? E a gente pichava mais, mas era ligado a um movimento urbano punk, né? Certo. Hardcore, punk, que era a cultura de rua da época. Eu andava de skate, meu irmão também, então é uma coisa meio puxa a outra. Você está presente na rua, né? E está sempre com amigos e criando, né? Sempre criando, acaba sendo algo natural, né? Então, aí depois eu fiquei um tempo sem fazer isso, mas sempre desenhando. Ao entrar no colégio técnico, depois até entrei mais velho, eu fiquei um tempo sem estudar, por causa até desse movimento punk que negava todos esses moldes, esse sistema, né? Eu fiquei dos 11 aos 18 sem estudar. Aí foi supletivo e tal, entrei para fazer colégio técnico com 19 anos. E foi muito louco, porque na época a internet não existia. Agora, André, deixa eu entender, até para entender a dinâmica de um cara que chega no grafite. O seu primeiro contato com o desenho, ele foi no papel ou você já começou na parede, cara? É engraçado, eu sempre desenhei em papel, né? Mas eu tenho uma foto minha de 4 anos, quando eu morava no Grajaú, e eu lembro de ter ganhado um kit tem a foto com kit de pintura de dedo. E eu lembro de ter pintado na parede. A minha mãe sempre deixou a gente pintar. Minha mãe também desenha, mas nada profissional. Aquela santa mulher.
Minha mãe ela tem uma cabeça boa, cara. Então, acho que se todo mundo tivesse um pouco pregar essa liberdade, né, para a criança, porque a criança ela precisa, primeiro, na minha opinião, né, primeiro momento ela precisa exercitar os seus sentidos, né? Então ela precisa aprender a aprender, né? Ela precisa desenvolver o tato, o olhar, o olfato, né? Acho que quanto mais ela consegue isso, melhor ela vai conseguir se expressar, né? Então o expressar ainda vem depois disso. E o expressar também tem que estar dentro de liberdade, né? É fundamental, né? Isso eu acho que é a base da... E você é uma pessoa que dá liberdade, porque quando eu ligo para falar com você, é só sua filha que fala. Ela tem 1 ano e meio, mas ela fala bem, viu? Ela tem pouco ainda, o grossário dela é reduzido, mas ela repete, mas ela adora conversar já. E já pinta, risca as paredes. Em casa é tudo riscado e a gente super incentiva, porque é prazeroso, né, para ela, né, cara? Então não tem que dar amarras, né? Acho que a ideia é que ela experimente. Então, André, mas voltando à pergunta anterior, aí o seu primeiro contato foi com papel ou foi com, assim, na fase já que você diria que você começou a exercer mesmo a coisa do artista? Foi no papel ou foi na parede? Então, eu acho que foi no papel, porque assim, uma grande influência que eu tinha era dos fanzines, punks e das revistas em quadrinhos. Chiclete com Banana, né? O próprio Crumb, a gente tinha, que são caras dos anos 70, mas que ainda perduraram, né, nessa década dos anos 80. Então eram caras que eram questionadores, né, assim como movimento, e ao mesmo tempo tinha um traço que me agradava. Eu via muito desenho animado. Então, se for ver a estética do meu trabalho, ela é totalmente dentro dessa influência. Outra coisa, Patão. Quem quiser conhecer o seu trabalho, o que ele faz? Der um Google lá, acha. Tem alguns livros, né? Ele coloca Google e coloca o que na busca? Pode pôr André Monteiro Pato, grafite. Né? Acho que atualmente só tem eu de Pato aqui em São Paulo, pelo menos que eu conheço. Tem, acho que alguns em outros países aí, né? No Chile, eu acho. Mas é fácil de encontrar. Tem um Flickr. Eu sou um cara um pouco... não vou dizer que eu sou anti-tecnológico, porque eu gosto de vídeo, animação... É que, na verdade, não dá para você ficar fora, né? Hoje em dia, bicho... Não dá, e acaba tendo... Né, a gente gosta de fazer o trabalho para comunicar, então dá para amplificar ele. Eu tenho um Flickr, que chama Patológico, tem bastante coisa. Tem um Fotolog, que é patológico, né? Tem gente que outro dia mataram o Fotolog, mas ressuscitaram, ainda bem, porque ali está praticamente a minha história está lá dentro. Entendi. Mas encontra-se bastante coisa. Assim, né? Tem alguns livros, né, que saíram aí sobre grafite, que aparecem, teses, dissertações. Entendi. Agora, André... Vídeos também, muitos vídeos. Legal, beleza. Então procura lá no Google André Pato Grafite que... André Monteiro, André Pato, eu acho vai pirar com o trabalho do cara. Sim. Agora, André, falando de uma recente polêmica aí, a questão lá do painel da 23 de maio, o que você acha disso aí, cara? Então, ontem eu estava falando sobre isso. Eu acho assim, eu acho que um prefeito de uma cidade como a nossa, que é muito pluralista, nossa cidade é super plural, é super cheia de culturas, né? Ele precisa, acima de tudo, ser um cara empático. E essa empatia não pode ser rasa, né? Eu acho que, acima de tudo, ele precisa se aprofundar e respeitar o que a cidade já promove, né? O que a cidade que já existe na cidade em termos culturais e em outros aspectos também. Então, assim, eu acho que foi um pouco equivocado a parte dele. É difícil eu falar, eu gostaria que ele estivesse aqui para a gente conversar, mas a impressão que me dá é que foi algo higienista mesmo. Então, assim, ele, por exemplo, eu sei que ele gosta de Romero Brito, eu não gosto, mas não é por isso que eu saio riscando lojas e um monte de lugar aí que tem Romero Brito. Então, a gente tem que saber lidar com as diferenças. E um líder de uma cidade como a nossa, ele tem uma responsabilidade muito grande. Então, acho que ele se equivocou. Ele acha que está tentando se redimir aí, né? Pelo menos acho que foi feito a gente estava conversando, pelo menos ele reconheceu a questão do grafite, está fazendo aquele concurso. Acho que aos poucos vai chegar no entendimento aí, né? Porque não dá para você negar a questão do grafite como forma de expressão, né? Então, mas uma questão muito perigosa nesse discurso dele é esse discurso de ódio contra a pichação. Porque assim, a pichação sempre foi ilegal mesmo. O grafite também ele é ilegal. Muita gente pratica um grafite, que é o grafite essência, hip hop, que ele é ilegal. Ele é contestador, ele é um grito, né, de resistência, de ocupação da cidade, etc. E a pichação tá muito junto. Aqui em São Paulo, principalmente,
o grafite ele é pautado muito na ética da pichação. A gente a gente lida com o mesmo espaço. Então, a ética acaba sendo a mesma. Então, a gente não pode apagar pichação. Pichação também risca aqueles que respeitam, né? E, para mim, não existe um melhor ou pior, e para muitos grafiteiros também não. São modalidades diferentes, vamos dizer assim, de expressão. Mas eu diria até que a pichação ela é muito mais íntegra, né? O grafite, tem muito cara que, por exemplo, faz faculdade de arte e sai pintando na rua e ele ainda nem sabe a ética da cultura. Ele nem mergulhou, ele nem permeia a rua, está presente na rua. Entendi. Então, tem muita gente equivocada. Pichação já não. Dificilmente um cara começa a pichar nesses moldes, né, de gangues, né, de uma forma equivocada. Então, é muito mais íntegra. Então, esse discurso de ódio é muito ruim, tanto para nós, grafiteiros, né, que convivemos com a pichação, como pichador, né, tem gente que realmente quer matar pichador, né. Se for ver, a parede é algo já, né, assim, que é excludente, que é invasiva, né, invade o nosso olhar, né. Então é uma questão polêmica, né. Então é perigoso, né, esse tipo de atitude dele. Vamos torcer para que a coisa chegue num termo, né, de conciliação. Porque, na verdade, eu até entendo, vamos dizer, o grafite é inegável. Agora, não dá para um cara como o prefeito defender que um cara vai lá e piche um monumento histórico, bicho. Claro que dentro da convivência da arte, eu entendo a história que você está falando. Mas o cara, como homem público, não vai falar, não, pô, tá certo, o cara pichou um monumento histórico. É complicado o negócio, complicado. Sim. Mas tomara que a coisa chegue num bom entendimento, que ele entenda a importância do grafite, como parece que já está se caminhando para isso. Patão, como que é visto o grafite fora do país? Qual é o status do grafite em outros lugares? O grafite brasileiro, você fala? Do grafite no mundo? No mundo. Olha, tem muitas cidades que acolhem super bem. Eu fiz uma viagem uma vez para a Inglaterra, né? A gente expôs numa cidade que chama Brighton, que é uma cidade super artística, né? Lá tem uma das primeiras faculdades de cinema do mundo e ela é super para frente, assim, é super aberta, né? E lá existem espaços maravilhosos, a prefeitura apoia, né? A gente teve apoio da prefeitura de lá. Não sei como são as gestões anteriores, não fiz essa investigação. Mas o mais interessante é que os grafiteiros de lá ou de outros países têm algo em comum. Todos nós temos algo em comum, é muito interessante isso. Existe um movimento mesmo. E todos eles têm uma raiz aonde? Na rua. Então são pessoas que andavam de skate ou que pertencem à cultura hip hop. Então existe uma proximidade, é muito bonito isso. Eu mesmo não falava inglês e a gente super se entendia lá. Entendi. Isso eu acho que é o mais legal. Agora tem cidades na Holanda, países assim que tem uma cabeça mais... que vê a cultura como algo essencial para o ser humano, que valorizam, porque vê como uma coisa legítima, né? O grafite, ele é legítimo porque ele vem de uma necessidade, né? As pessoas têm a necessidade de se expressar, assim como a pichação, né? É uma necessidade, né? A gente precisa ser ouvido, ser visto, né? E o grafite, ele é isso, ele não pretende vender, né? Existe hoje uma valorização, espaço para isso, como eu disse, mas o grafite, ele nasce por uma essência de expressão, meu. Ninguém está querendo vender nada, a gente, no início, faz para nós mesmos, né? A pichação ainda faz para eles mesmos. Patão, deixa eu perguntar uma coisa. O cara da pichação, ele necessariamente evolui para o grafite ou não? Tem cara que fica no picho. Não, eu acho que não tem evolução, cara. Entendi. Acho que ele evolui dentro da linguagem. Eu tenho vários amigos que picham e fazem grafite, né? São modalidades diferentes, como eu disse. Entendi. E todas elas têm para onde evoluir, sim. Né? A pichação também tem para onde evoluir, né? Ela tem a própria letra, ela já é uma letra... É difícil fazer aquilo. As pessoas... Não, é lógico. muito simétrico, né? É muito difícil. Inclusive, o cara desenvolve o estilo dele, na verdade, né? Isso, você chegou no ponto que é o mais importante, né? A pessoa consegue expressar o seu estilo. Então, ela mostra a sua essência ali, aquilo que ela é insubstituível, né? E ela é reconhecida por isso. É muito legal, porque o cara tem autoestima, né? A cidade que massacra a gente, oprime, né? O cara consegue se fortalecer por uma cultura que ele criou e ele tem reconhecimento pela galera dele, que é para a galera dele, né? Principalmente a pichação. O grafite também tem um pouco isso. E ele consegue se fortalecer e consegue viver uma vida mais plena, né? como sujeito, né? Como uma pessoa única.
Programa Nova Cidade de hoje, entrevistando André Monteiro, conhecido como Pato. Patão, o tempo voa, nossos minutos estão se esgotando. Deixa o negócio que voa mesmo. Deixa eu perguntar, Patão, existe uma amizade entre os grafiteiros, assim, em São Paulo? Eles trocam... Sim, é porque, assim, a rua aproxima, né? Eu tenho muito amigo que eu conheci na rua, pintando. E aí, nesse sentido, eu acho interessante o apoio do governo. Que o governo precisa fomentar espaços de convívio, né? Então, os eventos que acontecem, como esse da 23, né, que ele agora apagou, eu encontrei muita gente, conheci muita gente lá, que eu não conhecia. Então, são espaços de troca muito grandes, né? Muito grande. E isso, eu acho que sim, é uma função do governo, sim, né? Mas mesmo com um governo ruim ou não, esse espaço sempre vai existir. Né? Tanto as exposições também, né? É um lugar de encontro entre esses amigos, né? É muito vivo, sabe? Muito orgânico, muito vivo o movimento. Agora, Patão, você, por exemplo, você começou fazendo no papel, foi para a parede. Como que você acha que para onde caminha a sua atuação, assim? Eu acho que a gente vai amplificando, né? Eu acho que o grafite, ele está também amplificando. Cada vez mais meu grafite está melhorando, ao meu ver. Mas também eu estou indo para outras áreas, assim. Eu gosto muito de cinema. Tanto é que nesse documentário aparece até, eu filmo com uma câmera de cinema. Eu gosto dessa coisa mais, vamos dizer, analógica, né? Acho que a gente está num momento que está muito virtual. Eu tento sempre resgatar isso nos meus trabalhos, que é a questão da física, né? Então, eu tenho um trabalho cinético, né, como eu disse já, e eu tenho ido muito para isso, escultura, eu gosto muito do vídeo também, mas sempre pensando no suporte como algo que potencialize a mensagem, sabe? O grafite, ele tem isso, ele é um suporte que potencializa a mensagem do quê? Estou vivo na cidade, né? Ou que assim, eu posso fazer o que eu quiser nessa cidade, que também é minha. Não é o que eu posso fazer o que eu quiser, tem um lance do respeito, sim, né? sim. Mas assim, como a obra cinética, ela vai trazer uma questão que é o ritmo, que eu gosto, que a gente vive numa sociedade super, né, acelerada e tal. Então eu busco fazer obras que são interativas e que o público entre em contato com o seu próprio ritmo. Tem essa pretensão, e os temas que eu trago são relacionados a isso, né? Entendi. Bom, André, obrigado pela sua presença. Obrigado. E, gente, vocês estão convidados a assistir o documentário que retrata o universo do grafite de São Paulo, está em cartaz do Matilha, chama Olhar Instigado. E também convido você a acessar o trabalho do André, colocar lá no Google André Monteiro Pato Grafite, você vai pirar. Tá bom, André? Valeu? Valeu. Obrigado a você, né? Está convidado para a próxima. Obrigado pelo espaço aí. Tá legal. Bom, Nova Cidade volta na próxima semana. Queria,